alunos, nós vamos dar sequência ao curso de SICS. Hoje nós vamos trabalhar o programa de inclusão. O programa de menu deu para a gente uma visão, tá? Mas esse programa de inclusão, ele vai trazer um ensino, um aprendizado mais abrangente, tá? Do SICS. Nós vamos continuar como estávamos anteriormente. Eu abri uma conexão, aí eu abri outra conexão, tá? Para ter o SICS e o TSO, eu abro de novo outra conexão, tá? E a gente chama o SICS 1. IBM User. Muito bem, se vocês se lembram, a nossa transação T7 que nós usamos de exemplo, né? Não a nossa que nós criamos, é essa aqui, T7WM, ok? É a transação que nós usamos. Ok, qual o programa que nós vamos ver? Esse programa aqui, de inclusão. Como ele funciona? Tá, vamos dar uma olhada. Cada vez que eu limpo a tela aqui, gente, eu estou dando um ESC, tá? O ESC vai limpando a tela. Ok. Então, o que a gente vai fazer? CEDF. Tá? Vamos dar uma debugada para ver o nosso programa funcionando? Vai nos ajudar apenas para nosso entendimento, tá? TW7M. TW7, vamos chamar T7, TW7M, perdão. Gente, 7M. Olha só, ele falou, olha, vou inicializar o seu programa. Ok. Lembra, aqui nesse debug, ele só debuga os comandos SICS, comando COBOL não. Ele vai fazer um ASCII time, olha lá, trouxe lá um milissegundo desde 1900, e aí deu um format time, formatou, olha lá, trouxe a data e a hora certinha, vai dar o send do nosso mapa, deu o send, olha aí. Ok. Mas vamos ver isso dentro do programa. O nosso programa, tá? Primeiro nós vamos lá para nossa biblioteca. Ok, estamos aqui e vamos trabalhar a nossa biblioteca. Vamos lá. Nós estamos em qual programa? Nesse que nós elaboramos. Vamos ver como é que ele funcionou. Ó, vamos fazer passo a passo. Ele entra aqui. Ebicalem é igual a 0? É. F8. Ele vai fazer o 10, pega a data. Se vocês lembram, agora há pouco, nosso programa executou um ASCII time, executou um format time e olha só, aquele book que a gente falou do SICS que a gente copiou, ele move, ele tem essa variável aqui, DFH BMPRF. Eu estou movendo para o campo de A. Lembra que a gente viu que tem vários campos que ele cria. Para cada campo, ele cria um L, um O, um I, um A e um F. Nós não falamos o significado de cada um, mas agora nós vamos falar. O campo com terminação A, ele é o atributo. Então aqui eu estou protegendo, tá?
esses campos. Quer dizer, o cursor não vai parar nele, porque eles vão estar protegidos, tá? Mas o campo opção eu preciso desproteger. Então, para proteger, eu movo DFH-BM-PRF. Para desproteger, eu movo DFH-BM-FSE, sempre por atributo, tá? Então, a terminação A é para eu mover os atributos para o campo. No caso aqui, eu estou protegendo alguns e protegendo todos de cima e desprotegendo esse. Quando eu tiver algum valor, alguma variável para mover para a tela, eu movo para o campo com terminação O. Quando eu for ler a tela, quando formos ler a tela, eu movo para a terminação I, tá? Ok? Então vamos lá. Aqui, ó, tá vendo que tá desprotegido aqui? E o cursor veio aqui, tá? Por que o cursor veio aqui? Porque no mapa a gente pôs o insert cursor aqui. Eu posso mudar em tempo de execução a posição do cursor? Posso. Aí aqui na movimentação eu moveria -1, tá? Para quem? Para o campo que eu quero posicionar o cursor com a terminação L. Então é -1 para o campo com a terminação L. Muito bem. Vamos lá. Vou digitar 1 e vou dar Enter. Olha lá. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai encerrar, tá? Aí ele vai ler o que eu digitei. Olha lá, ele vai dar um receive no mapa, vai ler o 1 que eu digitei, tá? Olha lá, ele leu, tá vendo que deu normal. Ok. Aí eu vou dar um Enter. Ele vai dar um XCTL. Tem duas maneiras de nós chamarmos o programa: exec link ou exec XCTL. Qual que é a diferença? O link, ele chama o programa e quando terminar, ele volta para o chamador. O XCTL não, ele passa o controle para um programa e quando ele encerrar, ele encerra simplesmente, tá? A menos que ao encerrar ele chame outro programa, ele pode fazer isso. Ok? Olha lá, programa termination. Aí ele vai chamar, tá? Deu ASCII time, deu format time, formatou, deu send, o send, exec send, ele mostra o mapa na tela, tá? Olha aí. Mas reparem que a matrícula está desprotegida. Os demais campos estão protegidos. Mas olha só que interessante. Quando eu digitar 1 aqui e der Enter, vamos lá, deixa o programa rodar. Ó, ele vai captar o que eu digitei. Vai ler, olha lá, read, exec read. Ele lê qual arquivo? Cadialu cassete, tá? Aí entrou aqui, ele leu, ele encontrou. Olha, tá? E ele vai dar o send do mapa. Ele moveu para a tela e mostrou. Mas suponhamos 1, 2. Vou digitar um número aqui que eu acredito que não exista. 136. Vamos ver. Olha, agora ele vai pegar o que eu digitei, vai ler o arquivo, tá? Ok. Vai dar uma format time, vai dar um send. Que interessante, olha, ele não encontrou. Se vocês repararem, eu vou dar tab, ó. Esses campos estão abertos para digitar. Ora, mas o mapa estava com esse campo aberto, tá? Como é que ele faz isso? Ele muda, né? Ele protegeu esse campo e desprotegeu esses campos. Vamos dar uma olhada no programa
Eu vou sair, tá, com F3 e vou agora no programa de inclusão, que é o que nós vamos elaborar. MF8. Olha que interessante, ó. Vamos procurar aqui. Ler arc, consistir campos. Vamos entender, ó. Ebicalem é igual a zero. Lembra do Ebicalem? É a primeira vez. Ele move PRF para todos os campos, zero os campos da tela, porque é a primeira vez, ó. Então ele está protegendo. PRF para o A, para o campo A, que é de atributo, está protegendo. Movendo os zeros para o O, que é o de saída, tá? E BMFSE para matrícula. Aqui ele está desprotegendo a matrícula na primeira vez, então todos ficam protegidos e a matrícula fica desprotegido, tá? Ó, PRF está protegendo todos os campos, tá? Então ele está protegendo hora, está protegendo transação, terminal, curso, tal. Muito bem. Mas na segunda vez, quando a fase for 2, fase já é 1, a segunda vez a fase vai ser 1, tá? Ele vai ler o arquivo. Olha que interessante, vamos lá. 50 ler arquivo, que está aqui embaixo. O Ebicalem não é 0, a fase é 1, ele vai ler o arquivo. Ele lê. Se abresp corresponde ao file status do arquivo. abresp é igual a normal, dfhresp é uma variável daquele book que a gente copiou, tá? E ele retorna a cada leitura, ele retorna um valor. Se ele retornou normal, quer dizer, ele leu, ele vai dizer, olha, a matrícula já existe. Se a matrícula já existir, ele lê o arquivo. Esse campo é do arquivo. Eu tenho que mover os dados do arquivo para a tela. Para o O. Terminação O. E aí, pego o data e mostro a tela. Mas, digamos que não. Ele leu o arquivo e não encontrou. Olha que interessante. Agora aqui ele inverte. O PRF protege. Então ele protege a matrícula e desprotege os demais campos. Ok? Outra coisa interessante, nós vamos ver ele funcionando melhor, é que quando ele vai encerrar, ele dá um exec6 return. Lembra que ele guarda aqui no nosso programa, ele guarda a fase, tá? E ele dá um return, quer dizer, ele vai encerrar o programa, mas vai falar assim, olha, deixe pendente a transação. Qual a transação? TW7i, porque ele encerra o programa no SIX, no terminal continua rodando o programa do mapa, mas quando a pessoa der Enter, ele vai chamar a transação novamente. Agora ele chama a transação de inclusão, não a de menu. A de menu termina com M. Aí ele vai chamar esse programa mesmo, tá? Por quê? Porque ele deu um trans-ID lá, deixou pendente a transação. Olha aqui o LK fase na comum área. Olha o ABAD para as teclas de função. E olha o DFHBMSCA, tá? BMS é uma área do SIC. CA é como área. Então, é as áreas onde ele guarda as variáveis. Ok. Então, ó,
E bicalhem é igual a 0? Não, na segunda vez não vai ser. Ele vai fazer aquilo que nós falamos, ó. Vai ler a tela e vai tratar a fase. Por que ele vai tratar a fase? Porque essa fase 1 é a fase que eu digito os dados. Eu vou pôr aqui qualquer coisa, tá? Enter. É fase 1. Ó, tá debugando, encerrou, vai ler agora o que eu digitei, leu, tá? Vai dar um format time. Vai agora, ó, tá vendo? Já mudou. Agora ele protegeu todo mundo. Vamos olhar no programa como é que ele protege todo mundo? A fase não é mais 1 agora, a fase é 2. Se a fase for 2, ele vai lá para o 60. Vamos lá, 60, rotina 60, consistir dados. Olha só, 60 consistir dados, ele vai ver, olha, se os campos forem space, ele manda uma mensagem. Tá, mas no nosso caso eu digitei para todo mundo. Não, nenhum deles estava inválido, ele validou todos. Aí o que ele veio e fez? Tá? Ele protegeu matrícula, nome, curso, telefone, todos, ó, a matrícula e todos os outros campos, mas ele desprotegeu o campo de confirmação e moveu o cursor, ó, -1 para o L, moveu o cursor para ele e moveu lá para o campo de mensagem, confirma. Aqui, ó, confirma. Vou pôr sim. Enter. Olha, ele vai encerrar o programa e agora vai vir de novo. Exec6 write. Ele diz o nome do arquivo, o registro e o tamanho do registro e o que é o read field. Tá? Vamos lá. Ok. Inclusão com sucesso, tá? Aí eu vou dar Enter. O que ele vai fazer? Volta para a tela inicial. Agora eu vou pôr o 136. Enter, encerrou o programa, chamou de novo, né? Quando eu falo encerrou o programa, ele encerrou o programa que está rodando no monitor. Vai chamar o programa? Vai chamar o programa do SIX, tá? Olha aí, ele leu. Tá vendo? Leu e trouxe os dados que eu digitei. Tá? É isso que nós vamos trabalhar, tá bom? Para encerrar F3, F3, F3. Aqui eu dou um ESC para limpar a tela. Vamos voltar aqui. Tá? O que nós temos que fazer? Nós vamos fazer o seguinte. O nosso primeiro mapa que a gente já trabalhou era o mapa de menu. O mapa que a gente chamou de geral, tá? É esse aqui. Bom, não vou repetir as coisas que nós falamos do mapa. Quem quiser ver um pouquinho do mapa de novo, volta lá no programa de menu. Olha, o X aqui também é posicional, tá, gente? O X é linha de continuação. Aqui, lembra que a gente tinha alterado já o nome do MG6.1, tá? O restante a gente não precisa mudar. O restante está igual. Veja que ele cria todos os campos. O type final a gente já falou que é obrigatório, tá? E aqui tem um probleminha, tá? Nós já vamos arrumar. Tá vendo que tá na 10? O type final não tá na 10. Nós vamos corrigir isso para não dar erro, tá? Insert
DFH. Ok? Ele é posicional, tá, gente? O X aqui também é posicional na 72, tá? Muito bem, muito bom. Aí os campos, gente, vocês têm uma olhada. Ele foi criando o campo, a gente já falou. Aqui, ó, é linha e posição. Aí eu ponho o atributo que eu quero, prot, o tamanho. E aí initial é o que vai conter naquele campo, tá? Ok? Então, se quem quiser ver mais de mapa, volta no exercício anterior, tá? Comp Map. Ele já está preparadinho, tá? Então, preparadinho para compilar o nosso mapa. Eu vou por G aqui, vou dar um sub, tá? Ok. Nós vamos dar um F9, F3, F3, SD, ST, MF8. Vou dar um purge aqui, ó. Purgar é deletar, tá? Então vou dar um purge em todos, menos no nosso, tá? Aí nós vamos dar uma olhada nele. Olha aí, deu 0, tá? Vamos de novo, gente, ó. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o nome do nosso mapa. Tá? A gente vai ficar craque nisso aqui. Seda def prog. O mapa é um programa para o Six, lembra? É aquele programinha que fica rodando no terminal, tá? Group db2. Define successful, tá? Definiu legal. Aí o que nós vamos fazer? Instalar. Instalamos. Agora nós vamos ver se ele fez legal. Cc o que? Send map, nosso mapa. O map set nós pusemos o mesmo nome. Opa, eita. Me desculpem, vamos lá, vamos fazer isso direito. Ctrl V. Isso que dá é digitar sem olhar para a tela, né? Vamos lá. Map set, Ctrl V. Opa, Ctrl V. Ok. Opa, tá aí. Lembra? Ele não formata data, hora, nada. Por quê? Porque ele não está rodando, o programa não está rodando. Eu rodei um utilitário, cc. Então, nosso mapa já ficou legal. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o programa de inclusão e vamos renomeá-lo, tá? Para PI Six1. Ok. F3, edit. E aí ele está aqui, PI Six1. O que nós vamos fazer? Future. Nós vamos mudar o nome, CHG, o nome anterior, para quê? Para aqui, ó, PI Six1. Opa, Six1, tá certo, né? Ó, certo, gente? PI Six1. Muito bem. Preciso compilar agora o programa. MF8 PI Six1.
tá? Sub. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui. Ok, 26. S. M. F8. Ó, não deu erro. F9 eu volto para cá para a tela. Então tá. Alt Tab para vir para outra tela do SIX que tá aqui, tá? Seda def prog PI SIX 1 Group DB2. Ok, é o grupo que a gente usa. PI SIX 2 SIX 1. Teste. Tá. Muito bem. Seda def, seda inst. Pronto. Tá. Insert. Está sucessivo. Bom, mas agora que a gente fez isso, caiu a minha ficha. O que que acontece? Olha só, no programa de menu MF8 TW7M nós usamos a mesma transação, tá? No programa de menu não está correto. Por quê? Porque nós temos que usar a nossa. Então, T S M. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos aqui, T C I M. Tudo bem? TI F3. E agora nós vamos no programa de inclusão e vamos fazer a mesma coisa. Vamos mudar a transação. T, C, I. Então, transação do programa SIX de inclusão. Ok? Beleza. Só que o que nós temos que fazer agora? Nós temos que compilar. MF8. Vamos compilar o inclusão? Vamos. Sub. Vamos compilar o menu? Vamos também. PM, só muda o M e sub. Tá? Então vamos dar um F9, um F3, S, não deu erro, S, não deu erro. O que que nós temos que fazer agora? ESC, limpa a tela, CMT, S, prog, qual programa? Os dois programas, o PI SIX 1, new copy, o PI nós não definimos ainda, tá vendo, gente, que deu erro? Vamos dar o new copy do PM. Opa, também não definimos, porque nós definimos SIX 1, né? Opa, o M nós definimos. O I nós definimos? Ah, nós definimos sim. O que nós não definimos, gente, foi as transações. Ok? Vamos então, ó, F3 e um ESC. Ele limpa. Seda def trans. Precisamos definir duas transações.
Quais transações? T, C, I, tá? Dou um Enter. Ele fala assim, ó, qual o grupo que pertence? DB2. Tá. Aí ele fala, mas olha, qual programa que vai rodar? Aí é de inclusão. PI SIX 1. Estão me acompanhando aí? Estou criando a transação para chamar o programa PI SIX 1. Successful. Muito bem. Dou um F3 e vou de novo, mas agora dar um inst. Aí ele fala, poxa, você precisa falar o grupo, qual é o grupo que eu não falei, tá? Então vamos lá, vamos falar qual é o grupo. DB2, ele falou, ó, successful. Beleza. Então vamos lá. Agora C da def. Qual transação? A de menu. Tá? Qual grupo? DB2. Qual programa? PM SIX 1. Successful. Vamos lá. Preciso instalar. Instalar. E agora já vou colocar o grupo aqui para ele não me pedir, não reclamar. Ah, successful. Será que ficou legal? Ó, eu tô dando o ESC para limpar a tela, tá? Então o que a gente faz agora? T, C, I, M. Opa! Não é que chamou mesmo? E olha, chamou o nosso programa aqui, ó. Tá? Lembra que a gente mudou para SIX no mapa? E vou digitar 1. Olha lá, chamou o programa de inclusão, tá? Vou colocar lá o 0136. Ah, é aquele cara que nós incluímos. Se eu quiser excluir, olha, eu vou excluir 2. 0136. Confirma? Sim. Tá? Agora eu vou pôr um 36. 36. Matrícula inexistente. Tá vendo? Bom, voltemos aqui, gente. Vamos agora para entender esse nosso programa, tá? Nós fizemos o programa de inclusão. Muito bem. Vamos lá. Nós vimos os atributos dos campos. Por que ele gera 4, tá? Por quê? A terminação A eu vou proteger ou desproteger. Proteger eu tenho que proteger com DFH BMFSE, tá? Bom, mas por quê? Vamos aqui para o nosso site. Vamos aqui para a nossa apostilinha de SIX, tá? Só tem esses? Não, tem mais, gente. Mas o importante é que a gente utilize esses para proteger e desproteger. Por quê? Vou clicar aqui. Ele vai trazer a apostila para nós. Ele já trouxe até no local, tá? Ok. Gente, tem todos esses aqui, ó. Os DFH lá na comum área lá, ele gerou naquele BMSCA, perdão, no DFH BMSCA, ele tem todos esses caras. Aqui, ó. NUMP, PRO, BRY. Olha, se eu quiser fazer um campo ficar brilhante, eu movo esse DFH MBRY para o seu atributo, para a terminação A. Auto skip. Lembra do auto skip que nós falamos? Vamos ver o auto skip aqui. Só para relembrar, nós já vimos, mas nós temos que entender esse auto skip, tá? O G1. Olha, cada campo que eu vou digitar na tela, vamos pegar nome. O nome tem 13
começa na coluna 13, tem 30, então ele vai até a 43. Olha aqui na 44, nós colocamos um auto skip. Por que um auto skip? Porque eu preciso finalizar esse campo. Se eu não finalizar, quando eu estiver digitando o nome na tela aqui, tá? Vamos lá, nossa transação. T, C, I, I. Ó, o IM chama o menu. O II já chama o programa direto. Se eu não tiver um auto skip, ó, skip aqui, ó, ele vai permitir que eu fique digitando 0 aqui, vai até o final lá. Ele só para quando ele encontrar um outro campo ou um auto skip. Então nós temos que pôr o auto skip. Reparem que o auto skip tem para todos os campos. Tudo bem, minha gente? Muito bem. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso programa agora. Então, a gente está no PI. Vamos dar uma olhada no PI e entender o que ele faz. Ó, Ebicalem igual a 0. Ele, como dissemos já, protege todos os campos e desprotege a matrícula, porque a matrícula é chave no arquivo. Muito bem. Vamos ver, então, aqui o tratamento do arquivo. Olha só. O arquivo. Read file. O que acontece? Nós usamos o Visan do aluno cassete, tá? O próximo, o que nós vamos fazer no próximo? Nós vamos criar um Visan para nós. Aí nós vamos ver como eu crio o Visan, como eu incluo ele no SIX, como que nós fazemos isso. Mas ele, ó, dá um read, diz o nome do arquivo, diz qual que é a chave, tá? No handle. Sempre que a gente vê no handle, aliás, o ideal é que a gente use no handle, o no handle você diz para o SIX assim: SIX, não manipule o erro. Se der erro, deixa que eu vou testar logo em seguida e eu vou decidir que tratamento que eu dou. Por quê? Porque se você mandar ler aqui, ele sair por not found, se não tiver no handle, o SIX abenda. Então o no handle é para ele não abendar, para ele deixar que o erro eu que vou tratar e decido se abenda ou não. Porque o not found, gente, não é para abendar, certo? Então, UAB RESP é o retorno. DFH normal é quando ele encontrou. Ok? Então, o próximo nós vamos fazer isso. E olha, interessante aqui que nós não vimos. Olha, ele testa os campos space. Vamos incluir o 136 de novo? Agora ele vai deixar, tá? Olha lá. Só que eu vou deixar o nome em branco e vou digitar os demais campos, tá? E vou dar Enter. Olha que interessante. Ele fala que o nome está inválido, mas ele protegeu todos os outros campos e desprotegeu somente o nome. Mas como que ele fez isso? Vamos olhar aqui, ó. Nome, né? Que a gente usou, nome inválido. O nome é igual a spaces? Ele não vai testar os demais. O que ele vai fazer? Ele vai desproteger somente o nome. Por quê? Porque os demais todos já estão protegidos. Eles originalmente no mapa, quando nós criamos eles protegidos, lembra? Então vale a posição original do mapa. E ele move -1 para quem? Para o T-nome L, ó, lembra? O -1 a gente move para o L. O O é para saída, o I é para entrada, né? Ok? Por isso que ele está mandando a mensagem para a mensagem O. E aí ele pega
pega a data, mostra a tela e encerra o programa, tá? Que é o que ele fez aqui. Se eu digitar um nome qualquer e der Enter, o programa deu pau. Agora, vocês entenderam o que aconteceu? Olha só, ele perdeu os demais aqui. Quando eu dei Enter no nome, ele perdeu os demais. Ele se perdeu, tá? Então, o que que acontece aí? O programa se perdeu. Tá tudo protegido. Ele voltou para a matrícula 136, tá? Confirma. Sim, se perdeu. Tá? Por quê? Porque ele perdeu a fase. O que que aconteceu? Depois nós vamos ver isso para corrigir, então. O que que aconteceu? Olha, vocês lembram que eu falei que a gente tinha que mover PRF? Por quê? Vamos na apostila de novo. Vamos voltar na apostila. Por quê? Porque o PRF, ele habilita o modo MDT, que é Modify Data Tag, e o set também. Então, como originalmente no mapa eu não estou com isso habilitado, ele perdeu os dados da tela. Então, dentro do programa, eu teria aqui, né, quando ele desprotegeu o nome, eu tinha que mover para os demais campos aquele DFH BMPRF. Aqui eu tinha que ter movido para os outros campos o DFH BMPRF, tá bom? Senão ele perde as informações, tá? Então nós vimos aí o no handle. Quando a gente põe no handle, a gente diz para o SIX, não trata erro, deixa que eu vou tratar. Nós vimos o XCTL e o link. O XCTL chama um programa, tá? Mas quando ele encerrar, não retorna para o chamador. O link não, o link eu chamo, quando encerrar ele volta. Nós vimos o L, que é para posicionar o cursor, eu movo -1 para o campo L, o O, que é o de output, o I, que é de input, né? E o A, que é do atributo aqui que nós estamos usando, tá? Ok. Nós vimos no mapa lá que o X é posicional também, tá? Nós vimos o CDF para debugar programa. Nós vimos o return, o X6 return com TransID, porque ele encerra o programa, mas deixa a transação pendente. O programa na tela do SIX fica rodando. Quando eu der Enter, ele encerra o programa que está rodando no terminal aqui na tela. Vai para o SIX chamar a transação que ficar pendente com o TransID. Vimos o DFHBMPRF e o FSE, tá? Então, gente, o nosso intuito nesta aula era exatamente isso, tá? Passar isso, dar uma reforçada nisso. O próximo, como nós dissemos, nós vamos criar o Visan, vamos alterar esse programa, criar o Visan e já fazer o programa de consulta, por exemplo, tá bom? Só para finalizar, gostaria de dizer que nós não podemos colocar limites na bondade e na misericórdia de Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima.